Gravando, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Cumprimento meus colegas juízes, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz. Cumprimento a representação fiscal na pessoa da doutora Aline. Também cumprimento os patronos presentes e cumprimento o nosso suporte, Jailson. E vou iniciar pelo primeiro processo com pedido de sustentação oral. Aqui temos o processo 4152703 da Positivo Tecnologia. A relatoria é do doutor Luiz, e aqui temos o patrono, Luiz Carlos Frois. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, senhor presidente. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor presidente. Okay, Eu então acho que a minha sustentação vai ser bem elucidativa. Ok. Então eu passo a palavra ao relator para ler a acusação. Obrigado, presidente. O auto de infração são duas acusações, sendo que o item 2 foi quitado. Então, eu vou ler a primeira acusação. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.029.000 no mês de maio de 2019 por não ter escriturado no livro de registro de saída de escrituração digital as notas fiscais eletrônicas de saída de emissão do próprio autuado. Essa é a acusação, presidente. Ok, obrigado. Eu passo a palavra, então, ao patrono, doutor Luiz. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais juízes, ilustre representante fiscal e demais presentes. O auto de infração que nós estamos discutindo no presente momento, ele exige o ICMS, multa e juros, na saída de algumas mercadorias ocorridas no mês de maio de 2019. A fiscalização, ao não constatar a escrituração das notas fiscais no livro Registro de Saídas da Escrituração Digital, assumiu que a recorrida teria deixado de recolher o ICMS correspondente. De fato, nesses documentos fiscais eletrônicos emitidos, verifica-se que a base de cálculo das mercadorias, que são microcâmeras, foi preenchido no valor aproximado de R$ 28.910 por nota fiscal eletrônica, conforme a listagem anexa ao auto de infração, folhas 8 a 15, em montante muito superior ao que deveria ter eventualmente constado nesse documento de remessa de peças em garantia, cerca de R$ 11, que é o custo efetivo das mercadorias. O valor das mercadorias constantes das notas fiscais eletrônicas autuadas pelo auto de infração não correspondia ao efetivo preço das mercadorias, sendo fruto de erro nos sistemas do contribuinte na emissão dos seus documentos fiscais no mês de maio de 2019. Houve um erro lá no sistema SAP do contribuinte e não pode, dessa forma, servir de base de cálculo para o ICMS. Durante o trâmite do processo administrativo, foram anexadas provas que demonstram que o valor das mercadorias constante das notas fiscais eletrônicas não corresponde ao seu efetivo preço, sendo fruto de erro nos sistemas da contribuinte na emissão dos documentos fiscais. Então, qual foi esse robusto acervo probatório anexado aos autos pela recorrente/recorrida? Foram juntadas notas fiscais de importação dessas microcâmeras e também a nota fiscal de transferência da sua matriz em Curitiba para o estabelecimento autuado em São Paulo, de modo a comprovar o custo dos produtos remetidos para a finalidade de atendimento de assistência técnica, qual seja de R$ 11. Também foram anexadas notas fiscais de saída dessas mesmas microcâmeras no mês imediatamente subsequente ao mês da autuação fiscal, junho de 2019, inclusive a título de remessa para a submissão em garantia para a mesma destinatária, a Sequoia Logística e Transportes S.A., no valor de R$ 11, o que igualmente comprova o erro na emissão das notas fiscais autuadas. Além disso, documentos comprobatórios de que essas microcâmeras
elas são utilizadas como peça de reposição na manutenção de terminais de pagamento portátil da Cielo, que são aquelas maquininhas comumente conhecidas como maquininhas de pagamento. E foi demonstrado que o valor de venda desse equipamento acabado, a maquininha de pagamento, a depender do seu modelo, varia de R$ 942 a R$ 1.860, ou seja, valor expressivamente inferior ao custo de uma microcâmera, que na qualidade de peça de reposição dessa maquininha, em hipótese alguma, poderia perfazer o valor de R$ 28.910. Também juntamos a declaração do exportador, o fornecedor estrangeiro, devidamente vertida ao português por intermédio de tradução juramentada, a qual comprova que o custo das mercadorias era de $2,36 por unidade, o que equivalia a R$ 9,25 em maio de 2019, o mês autuado pela fiscalização. Também há uma declaração do destinatário dessas microcâmeras, a Sequoia Logística e Transportes S.A., no sentido de que o valor constante das notas fiscais autuadas de R$ 28.910 estava incorreto, sendo que o custo das mercadorias era de aproximadamente R$ 10. E, por fim, um parecer técnico de lavra de perito independente credenciado junto à Receita Federal do Brasil, que concluiu que o valor das mercadorias constantes das notas fiscais eletrônicas autuadas pelo auto de infração de R$ 28.910 por unidade não corresponde ao preço dessas peças, dessas microcâmeras, sendo que o valor comercializado de R$ 11 é o mais correto e compatível com as mercadorias em questão. Dessa forma, o julgador de primeira instância ele converteu o julgamento em diligência para o fiscal autuante se manifestasse de forma conclusiva sobre os documentos juntados, bem como informasse se o destinatário constante das notas fiscais, objeto do auto de infração, a Sequoia, não tomou o crédito do imposto nelas destacado. E houve a manifestação conclusiva do fiscal autuante, a qual peço vênia para ler um pequeno trecho, abre aspas, afirma ele. Em resposta ao questionamento do órgão julgador, ante a análise dos documentos apresentados, parece que houve, de fato, um erro no preenchimento dos documentos fiscais, nos quais a autuada considerou o valor e, por consequência, a base de cálculo de determinadas mercadorias em montante muito superior aos valores que seriam corretos, o que teria resultado no destaque a maior do ICMS nos referidos documentos fiscais. Mais à frente, conclui o fiscal autuante, abre aspas, diante de todo exposto, respondendo de forma objetiva aos questionamentos do órgão julgador, nosso entendimento é de que os documentos juntados pela defesa demonstram que houve um erro no preenchimento dos documentos fiscais acima relacionados, bem como apurou-se que o destinatário de tais documentos fiscais não se aproveitou do crédito neles destacados, também porque não os escriturou, fecha aspas. Ou seja, é importante ressaltar que, além do reconhecimento do erro na escrituração desses documentos fiscais, o fiscal autuante também confirmou que o destinatário das mercadorias, a Sequoia Logística e Transportes S.A., não se aproveitou do crédito destacado nos documentos fiscais, porque não os escriturou, ou seja, não houve nenhum prejuízo para o erário público. A decisão de primeira instância, corroborando o resultado da diligência, se manifestou da seguinte forma. Novamente, peço vênia para transcrever um pequeno trecho dessa decisão. Abre aspas. Da análise dos documentos comprobatórios juntados com a defesa, no intuito de comprovar a alegação de que, por um erro no seu sistema SAP, emitiu notas fiscais eletrônicas com valor incorreto de R$ 28.910, constata-se que assiste razão ao autuado, uma vez que as cópias de notas fiscais de saídas posteriores com as mesmas peças, no período de junho de 2019, inclusive a título de remessa para a substituição em garantia para a mesma Sequoia Logística e Transportes S.A., as notas fiscais de aquisição,
as notas fiscais de transferência do estabelecimento de Curitiba para o estabelecimento autuado e vice-versa. Declaração do fornecedor estrangeiro que demonstra que o custo das mercadorias era de $2,36 por unidade, o que equivalia a R$ 9,25 em maio de 2019. Declaração do destinatário, parecer técnico e demais documentos juntados entre folhas 1383 e 1542 demonstram que o custo das peças, das mercadorias, sempre gira em torno de R$ 11. Dessa forma, a decisão de primeira instância, ela julgou procedente em parte o item 1 do auto de infração e manteve apenas um valor de imposto devido de R$ 4.701,74 e fixou uma multa no montante de R$ 4.391, que é exatamente esse valor de principal é exatamente a alíquota do ICMS sobre essa base de cálculo de R$ 11 por nota fiscal. A documentação anexada aos autos, portanto, demonstra o erro no preenchimento dos documentos fiscais e, por consequência, o equívoco da base de cálculo de determinadas mercadorias em montante muito superior aos valores que seriam corretos, o que resultou em destaque maior do ICMS nos referidos documentos fiscais. Assim, é inegável a caracterização do superdimensionamento da base de cálculo do ICMS pela ocorrência do erro no preenchimento dos documentos fiscais, o que acarretou na manifestação favorável do fiscal autuante e também no cancelamento parcial do item 1 pela decisão de primeira instância. É importante ressaltar novamente que restou também comprovado que o destinatário das mercadorias, a Sequoia, ela não escriturou esse valor destacado nos documentos fiscais pela contribuinte. E a jurisprudência desse Tribunal de Impostos e Taxas, como não poderia deixar de ser, ela é firme no sentido de que o valor atribuído à operação ele comporta sim revisão em atenção ao princípio da verdade material dos fatos, quando constatado o erro formal na emissão de documentos fiscais, exatamente o que ocorreu no caso concreto. É o que se percebe, por exemplo, dos precedentes que foram citados nas contrarrazões que nós estamos discutindo no presente caso e que nós estamos analisando. Em suma, como não poderia deixar de ser diante do robusto acervo probatório acostado aos autos, a decisão de primeira instância reconhece que o valor das mercadorias constante das notas fiscais eletrônicas autuadas pelo auto de infração no valor de R$ 28.910 por unidade não corresponde ao preço das peças, que é cerca de R$ 11 por microcâmara, por nota fiscal eletrônica, sendo fruto de erro nos sistemas da contribuinte na emissão dos seus documentos fiscais e não podendo dessa forma servir de base de cálculo para o ICMS. Assim, em que pese a necessária reanálise do julgamento previsto pelo artigo 46 da Lei 13.457 de 2009, que é o dispositivo legal que determina o recurso de ofício, fato é que não merece reparo a decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos. Diante de todo exposto, a recorrente requer seja negado o provimento ao recurso de ofício com a confirmação definitiva do cancelamento parcial do item 1 do auto de infração. Basicamente era isso que eu tinha para falar sobre o caso em referência. Agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Obrigado. Eu agradeço os esclarecimentos do patrono. Eu também agradeço pela objetividade e passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. O voto já está registrado. Okay. Eu vou passar a leitura a partir do parágrafo do item 13. Né? Parabenizo também o patrono pela objetividade e me poupou o trabalho, porque muitas citações eu não vou precisar reler aqui. Do recurso de ofício. Tem razão a representação fiscal quando consigna que a acusação se baseou nos documentos fiscais emitidos pela própria recorrente
tendo a fiscalização constatado a escrituração das notas no livro de registro de escrituração fiscal, cuja situação irregular foi reconhecida pela recorrente. Da mesma forma, sob aspecto abstrato e geral, é correto o entendimento dito pela douta representação fiscal de que, por não terem sido canceladas as notas, elas são classificadas como documentos válidos e aptos a produzir os efeitos que lhes são próprios, inclusive com o direito de transferir os créditos dos impostos ao destinatário. Contudo, tal interpretação não é absoluta, uma vez que o equívoco cometido pelo contribuinte não pode ser tipificado como fatos geradores de tributos, devendo, em cada caso, ser averiguada a extensão e efeitos do erro, bem como a conduta do sujeito passivo da obrigação tributária, possíveis reflexos e dano ao erário. No vertente caso, o autor do feito, em resposta à diligência ordenada pelo julgador tributário, reconheceu o erro e desdobramento, cabendo aqui transcrever. Eu não vou ler porque o patrono já leu o mesmo trecho. Se depreende da manifestação fiscal o reconhecimento do agente de rendas, no sentido que os documentos foram emitidos de forma equivocada, sendo considerado nas notas fiscais o valor e, por consequência, a base de cálculo de determinadas mercadorias, em montante muito superior aos valores que seriam corretos. Também se extrai da informação fiscal a constatação de que o destinatário indicado nas notas fiscais também não se creditou de ICMS destacado, não havendo, em última conta, transferência de crédito de ICMS, o que evita qualquer debate acerca de eventuais danos ao erário público. Tanto que as folhas tais, o agente de rendas propõe a redução do auto de 1.029.000 para 4.700. Isto porque, enquanto algumas mercadorias valiam 10,57 centavos, foram lançadas nas notas por 29.810. Ou seja, o valor destacado a título de ICMS no valor de 5.200 deveria, depois de afastado o erro sistêmico, gerar apenas a arrecadação de 1,98 por operação. O conjunto probatório produzido pela recorrente me convence a ocorrência de erro sistêmico constante das notas, cabendo destacar, além da juntada de documentos fiscais relativos ao período de apuração imediatamente posterior ao lançado, as seguintes provas. Aí a declaração do fornecedor estrangeiro, a declaração do destinatário da Sequoia, que atesta o valor, e um parecer técnico. Somando essas provas com reconhecimento do agente de rendas, no sentido que o destinatário não se creditou ao tributo, não há como acolher o recurso de ofício, sob pena de tributar valor inexistente. No meu sentir, poderia ter a fiscalização apenado o recorrente por infração regulamentar, até porque de fácil constatação, posto que as operações realizadas pela recorrente nos meses tangentes ao autuado indicavam, para a mesma mercadoria, valores expressivamente menores, mas jamais exigiram o pagamento de ICMS sobre o erro. Assim, entendo que está correta e devidamente fundamentada a decisão de piso, especialmente quando faz o cotejo de provas, folhas tais, e conclui. Aí é o trecho que o patrono também leu. Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso de ofício. Do recurso ordinário, a recorrente se insurge contra a parcela mantida de R$ 4.700, sob o argumento de que o julgador tributário teria refeito o lançamento quando ordenou a diligência e excluiu matéria viciada, mantendo-se o valor real da mercadoria, o que deveria denotar na nulidade do auto por ter sido extrapolada a competência da delegacia tributária. Sem razão a recorrente, pois que não houve alteração da acusação, tipificada pela ausência de recolhimento de ICMS, em virtude de não inscrição de notas fiscais em livro próprio. O que fez o julgador singular foi ajustar, dentro da mesma imputação, a base de cálculo de forma a refletir a realidade, nada mais. Se acatada a tese, bastaria ser excluída, em sede de contencioso administrativo, uma operação mercantil que denotaria na aniquilação integral do lançamento de ofício, o que não faz sentido e não encontra guarida na legislação. Por tal razão, não acolho o argumento de que a decisão de piso teria tornado ilíquido e incerto o lançamento, por vício material, não tendo o julgador tributário invadido as atividades privativas da autoridade lançadora esculpida no artigo 142 do CTN. Logo, como não houve inovação da acusação, rejeito o argumento. De qualquer forma, examinando os autos, concluo que não há qualquer nulidade de constituição do crédito tributário, uma vez que seguido rigorosamente as previsões disciplinares do CTN, lei tal e regulamento do ICMS, tendo sido oportunizado a recorrente o livre exercício contraditório e ampla defesa. Aduz ainda a recorrente que a parcela remanescente deveria ser cancelada em virtude de ausente falta gerador, uma vez que a operação corresponderia à simples remessa de peças em garantia, destinadas à mera reposição. De fato, examinando as notas, é possível presumir possível inconsistência no documento fiscal, na medida em que foi indicado como natureza da operação a remessa em substância em garantia, o que poderia justificar a ausência de fato gerador.
Observo, contudo, que no campo destinado às informações complementares da nota, não é indicada a nota fiscal de venda, impedida a confirmação de operação anterior tributada, nem ao menos o prazo transcorrido entre a venda e eventual substituição em garantia. Constato ainda que na declaração do destinatário, Sequoia Logística, a Sequoia Logística atribuiu o valor mercantil aos produtos, se não vejamos. Então, ela declara o valor. Ademais disso, verificando o acordo comercial com a Cielo, é possível verificar a isenção de pagamentos apenas em relação aos serviços de manutenção corretiva, conforme disposto na cláusula 11.1, que estabelece. Aí eu transcrevo a cláusula. Como se observa, a prova produzida está restrita à prestação de serviços, sem qualquer esclarecimento sobre o fornecimento de peças ou prazos concedidos para justificar a ausência de tributação. Por essas razões, não tendo a recorrente produzido provas suficientes para demonstrar a ocorrência de operação não tributada, não acolho o argumento lançado pela recorrente, mantendo-se o valor residual descrito no auto de infração. Diante do exposto, conheço dos recursos ordinário e de ofício, e a eles nego o provimento, mantendo inalterada a decisão de piso, ratificando-se, por conseguinte, a parcela residual do auto ali mantida. É como voto, presidente. Obrigado. Parabenizo o voto do relator, bem detalhado, e coloco o processo em discussão. Parabenizo o voto do Dr. Luiz. O único questionamento que ficou em relação à nota emitida, né, no valor de 28 mil, é que ela não foi cancelada, né? Então, ainda que não tenha havido a tomada de crédito pelo destinatário, confirmado pelo autor do feito, a infração que foi indicada no auto, ela realmente ocorreu, né? Houve a emissão de uma nota sem a correspondente escrituração do documento fiscal. Então, ainda que não tenha o imposto, né, devido, tem a multa ali por essa infração. Então, esse fica o questionamento. Doutora Aline, aqui não dá para a gente manter a cobrança de ICMS sobre o erro, é como fazer um erro em cima de outro erro. Então, assim, a própria maquininha, ela tem um valor aproximado de R$2.000. Não seria uma peça de uma microcâmera que é instalada que custa $2 para justificar uma tributação de R$28.000. Então, assim, não houve o fato gerador, é um erro. Por isso eu coloquei no voto que eu entendo que deveria o fiscal ter lançado uma pena regulamentar. A nota está errada, mas a operação, o valor agregado à mercadoria não ocorreu. Ele não comprou um produto de R$2 e vendeu por 28 mil. Isso não ocorreu. Então, assim, a acusação como posta, eu sempre sigo firme que o erro não é para gerador de tributos. Então, a acusação, ela não é ter escriturado errado ou ter lançado documento errado, é deixar de pagar ICM. Então, nós temos que descer a base de cálculo, e não há base de cálculo. O autor do feito, ele faz apresenta a planilha de 4 páginas, refazendo todas as operações, colocando o valor que ele viu que constatou que era o valor correto da operação. E ele baixa de R$1 milhão para R$4. Eu não estou dizendo que o erro não ocorreu, eu estou reconhecendo que ocorreu um erro sistêmico. O que eu estou afastando é a tributação sobre o erro. Eu queria reforçar aqui o que o doutor Luiz falou, porque não é a primeira vez aí que a gente se defronta com situações assim, principalmente neste caso aqui, existe uma acusação específica para falta de cancelamento da nota. Por que não se acusou especificamente? Entendeu? Isso que eu acho complicado, porque daí eu poderia ser até favorável que se mudasse a acusação e falasse assim, então vamos penalizar pelo fato do não cancelamento. Mas aí nós temos um problema processual que, neste momento processual, nós não podemos fazer essa mudança, sendo que o fiscal, no momento da lavratura do auto, ele tinha toda essa documentação para analisar e para concluir. Então, ele prefere simplesmente fazer o lançamento, cobrar o imposto, né? Em alguns casos, também, só para fazer justiça ao meu comentário, eu vejo que, em alguns casos, o contribuinte ele não se manifesta na primeira notificação, e ele só se manifesta ao longo do processo administrativo tributário, o que naturalmente me irrita bastante. Me parece que esse caso aqui, eu não sei se toda essa
argumentação foi trazida antes da lavratura. Aí mas, de qualquer forma, é o que eu falei. Eu acho que teriam dois caminhos aí para ser bem analisados. Antes da lavratura do auto, o contribuinte trazer todas as argumentações, que eu vi em outros casos que não trouxe, mas não estou falando desse, que eu nem sei o que aconteceu nesse, se ele trouxe ou não. E o segundo caso aí o fiscal, a partir do momento que o contribuinte se manifestou e traz toda uma documentação que poderia ser analisada, né? Nesse caso aqui só foi analisada depois da diligência, e aí sim, na lavratura do auto, ok, então foi demonstrada que não houve falta de pagamento, mas foi demonstrado um erro, e aí penalizar especificamente o erro. Então, nesse sentido que eu vou acompanhar o doutor Luiz. Doutor Marcos, assim, eu entendo que a fiscalização pecou, porque é uma operação continuada, então você tem os valores da mercadoria, então não seria crível que no mês anterior, no mês posterior, custasse R$10 um produto e naquele mês específico R$28 mil, né? Então era visível, né? E respondendo a Aline, eu entendo que a empresa errou e é culpada, mas não por esse crime que ela está sendo acusada, ou essa situação que ela está sendo acusada. Ela é culpada por outro fator de não ter cancelado a nota no prazo regulamentar, mas não é essa acusação. Tem mais alguma manifestação? Eu posso encerrando os debates? Presidente, parabenizar o Dr. Luiz pela análise do caso, eu vou acompanhá-lo. Ok. Igualmente, presidente. Verificando o quórum. Em votação? Então, no processo 4152703, positivo tecnologia, os recursos ordinário e de ofício, eles foram conhecidos e não providos nos termos do voto do relator, votação unânime. Então, doutor Luiz, eu agradeço a sua presença. Se quiser ficar na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais presentes. Eu vou ficar assim para acompanhar os demais casos. Bom dia a todos e uma boa sessão. Bom dia. Então, passemos ao próximo caso, que é o processo, aqui, deixa eu ver aqui, 4142245, Terels Açúcar Energia Brasil. O relator é o doutor Ramon, e aqui a doutora Heloísa, que é a patrona. Bom dia, doutora Heloísa. Bom dia, senhor presidente, sou mesmo. Então, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim. Passo a palavra, então, ao doutor Ramon. Estou alcançando, presidente, só um minuto, por favor. Uhum. Presidente, demais colegas, é um caso que já veio à Câmara em momento anterior, e ele foi convertido em diligência Uhum. ao contribuinte para que apresentassem alguns documentos. E foi determinado que o retorno da diligência fosse encaminhado à fiscalização, para que a fiscalização se manifestasse. O contribuinte, ele, no interstício do período para cumprimento da diligência, solicitou uma prorrogação de prazo. Por algum motivo, o processo ainda assim foi para a fiscalização, que não se manifestou tendo ciência do pedido de prorrogação de prazo. Então, por uma questão de ordem, até, presidente, eu questiono a doutora Heloísa e repasso a palavra se ela quer fazer a sustentação oral, na medida em que, para restabelecer aqui o fluxo normal da diligência inicial,
após o cumprimento da diligência pelo contribuinte, eu estou devolvendo em diligência para que o auditor autuante se manifeste em relação a essa diligência que foi cumprida. Então, não sei se é o caso de fazer a sustentação oral agora ou deixar para o momento do retorno, enfim. Uhum. Por mim, eu entendo que é dispensável a sustentação oral nesse momento. Certo. Então, vamos adiar, né? Eu coloco aqui, agora deixa eu ver aqui. Agora o senhor vai fazer um voto para nova diligência, né? Exato, presidente, exato, para Perfeito. restabelecer ali o fluxo normal do que foi determinado anteriormente. Então, vou fazer uma breve leitura. Certo. Passo a leitura, então, a partir do item 14. Considerando, desculpe, presidente, eu não registrei o voto ainda, mas vou fazer a leitura, tá? Considerando o cumprimento de diligência de folhas 1149 a 1381, com fundamento nos artigos 25 e parágrafos da Lei 13.457, artigo 39, inciso 3, combinado com 90 do Decreto 54.486, converto o presente em diligência ao auditor autuante para que: a. Oferte manifestação sobre a complementação do laudo e documentos de folhas 1149 e 1381. Após o retorno das informações, adota a representação fiscal para manifestação quanto à presente diligência. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito do recurso ordinário apresentado para o presente momento. É como eu voto, presidente. Vou registrá-lo. Uhum. Registrado, presidente. Só um minutinho aqui que eu estou fazendo um despacho, dizendo por que não foi realizada a sustentação oral. Evidência determinada pelo que não fora cumprida. Para esclarecer, então, presidente, houve o cumprimento de diligência, mas houve, no decorrer do prazo, uma solicitação de prorrogação. E antes da apresentação da diligência, o processo já foi para o auditor, que aí deixou de fazer a análise porque não tinha documentos para analisar. Mas a diligência não tinha sido cumprida pelo contribuinte porque pediu adiamento, né? Então, ou seja, ainda ela porque vai cumprir de novo, então ainda vai passar para Não, ele já cumpriu, autuado para presidente. incluir os documentos, né? Não. Ela já cumpriu, mas Tá. posteriormente a manifestação do auditor. E aí o processo veio a julgamento sem a manifestação do auditor. Então, Tá. está devolvendo para o auditor cumprir, vamos dizer assim, a segunda parte da diligência, que seria o contraditório em relação aos documentos apresentados. Só lembrando que foi dado prazo para o contribuinte, e creio que foram 6 meses depois que foram anexados os documentos. Com A gente devido analisa. respeito, foram 2 meses, acredito. A gente pediu a dilação de prazo de 30 dias, né, após a conversão em diligência, e a gente apresentou os documentos porque era necessária a contratação, né, do escritório de contabilidade para apurar os documentos fiscais e elaborar o laudo complementar que havia sido solicitado pelo ilustríssimo relator. Porque depois do prazo, a representação fiscal também não se manifestou, então ainda não tinha os documentos, senão a representação fiscal teria se manifestado também. A representação fiscal não se manifestou. Nessa diligência, eu estou encaminhando também para a representação fiscal, após a manifestação do auditor.
Tá tudo bem. Ok, então eu estou encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, votação encerrada. O processo 4142-245, Tereos Açúcar e Energia Brasil. O julgamento foi convertido em nova diligência. Nos termos do voto do relator, votação unânime. Eu agradeço a doutora Heloísa pela presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. E se quiser se retirar, também fique à vontade. Agradeço a todos aqui presentes. Bom dia. Bom, com isso, vamos aqui ao próximo processo. Não há mais nenhum com sustentação oral. Aqui podemos, então, positivo, passar aqui para o processo 5036-227, Wilson Sons Estaleiros Limitada, de relatoria do Dr. Ramon. Aqui, tem pedido de sustentação oral, mas não temos nenhum patrono presente. Então, passo a palavra ao Dr. Ramon. É uma pena, presidente. Eu tinha alguns esclarecimentos para fazer, mas vou registrar o voto que já disponibilizo para os senhores. Uhum. Disponibilizei, presidente. Uhum. Trata-se de um auto de infração que é composto de 5 itens de acusação, sendo que os itens 3, 4 e 5 foram objeto de confissão e pagamento pelo contribuinte. Restaram, então, os itens 1 e 2, sendo que no item 2 não houve manifestação em sede de recurso ordinário. Porém, já no julgamento do mérito, me surgiram algumas dúvidas que me convenceram, e antecipando a conclusão, ao convertimento do processo em diligência. Qual que é a acusação, na verdade? Eu vou fazer um resumo, né? A acusação é de emitir nota fiscal com isenção em operações que não têm isenção. O contribuinte, ele é a indústria naval e se ampara no dispositivo do artigo 23, inciso 2, de um convênio ICMS de 77, se não me engano, 33 e 77, que confere isenção das peças e maquinário aplicado pela indústria naval nos serviços de
conserto, manutenção e reparo de embarcações e tem algumas restrições com relação às embarcações. A interpretação da fiscalização é de que essa isenção seria no momento da saída de qualquer remetente para a indústria naval. E a interpretação do contribuinte é de que essa isenção seria na aplicação das mercadorias ou dos produtos, juntamente com a prestação de serviço de reparo, manutenção, enfim, das embarcações. E aí, como os destinatários das mercadorias remetidas pelo autuado não seriam indústria naval, que é uma condição subjetiva para a isenção, ele estaria cometendo o ilícito de não destacar o ICMS nessas operações. A fiscalização, ela se ampara numa consulta, uma resposta à consulta tributária de 2014, que deixa claro que o adquirente da mercadoria tem que ser indústria naval. O contribuinte, por sua vez, se ampara em consultas e decisões de outros estados da federação, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que dão entendimento similar àquele que ele tem no sentido de aplicação das mercadorias junto com a prestação de serviço. E, em adendo, ele também falou, olha, não faz sentido uma isenção nessa operação em que a fiscalização está exigindo, porque já tem o benefício de diferimento. E então, assim, eu já estava indo no mérito para julgar o caso, mas aí me surgiram várias dúvidas, principalmente analisando mais detidamente as mercadorias que constam, as quantidades de mercadorias que constam das notas fiscais emitidas. Existe uma relação de sociedade entre o remetente e o adquirente no estado do Rio de Janeiro e Niterói, né? Tem o mesmo nome social, praticamente são os mesmos sócios. Então, eu estou convertendo aqui o processo de diligência e já fazendo a leitura do item 26, com fundamento no artigo 25, parágrafos da Lei 13.457, artigo 39, inciso 3, artigo 90, converto o presente em diligência o contribuinte para que apresente todas as notas fiscais de prestação de serviços exigidos pela norma isentiva e que estão relacionados à concomitante alegada aplicação de peças ou serviços prestados. Ou seja, se, na medida em que ele é prestador de serviço, de conserto, manutenção e é indústria naval, tem que haver uma nota fiscal de serviço relacionada à aplicação dessas mercadorias. E aí, com relação a algumas mercadorias, né, no item B, esclareça sobre o produto lavadora de roupa 12 quilos, constante da DANF tal, nota fiscal tal, e sua necessária correlação com as atividades previstas na norma isentiva. Me causou estranheza a aplicação de uma lavadora de roupa 12 quilos num processo, numa prestação de serviço de manutenção de embarcações, enfim, não sei, não tenho esse conhecimento. Estou pedindo para esclarecer. E esclareça sobre as mercadorias descritas como, abro aspas, unidade NCM tal, folha 77, em valores de R$ 96.110.000, aproximadamente, constante das danos fiscais, nota fiscal tal, e sua necessária correlação com as atividades previstas na norma isentiva. São as mercadorias com maior valor constante das notas fiscais e que me chamaram a atenção por não ter uma descrição. Tá? Elas constam como unidade. Embora tenha o NCM, esse NCM 84, 12, 90, 90, é um NCM de outras peças de embarcações. Mas, considerando a falta de descrição da mercadoria, eu queria que o contribuinte esclarecesse também. Então, após o retorno das diligências, das informações, em observância ao princípio do contraditório, encaminho-se presente adulta representação fiscal para a manifestação quanto ao presente diligência. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito do recurso apresentado para o presente momento. É como eu voto, presidente. Ok, o processo está em discussão. Bom, não havendo manifestação, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5036-227, Wilson Sons Estaleiros Limitada, o julgamento foi convertido em diligência. Nos termos do voto do relator, votação unânime.
Vamos passar, então, ao próximo processo 5050-101, Ajinomoto do Brasil, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. A relatora é a doutora Sulamita. Há pedido de sustentação oral, mas não temos o patrono presente, então eu estou passando a palavra para a relatora. Obrigada, presidente. Eu vou registrar aqui meu voto e já vou antecipando do que se trata. Então, se trata da cobrança de CMS aqui em operações de remessas de mercadoria para formação de lotes de exportação, onde não foi comprovado o efetivo retorno das mercadorias, nem a exportação, né? Não foi comprovado o embarque das importações, das exportações, não houve comprovação das exportações, e o contribuinte intimado, né, em sede de fiscalização, assumiu que realmente não houve a exportação dessas mercadorias, mas que elas teriam retornado. E intimado a comprovar o retorno dessas mercadorias ao estabelecimento, o contribuinte também não comprovou. Então, foi lavrado auto de infração. Esse é, em síntese, o relato da infração. Eu vou passar a leitura do voto, só estou terminando aqui de registrá-lo. Então, voto. O recurso ordinário preenche as condições de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado anteriores, a autuação decorre da acusação de falta de pagamento de imposto decorrente da emissão de documentos fiscais referentes a operações de exportação que não contêm o devido evento de averbação de exportação ou declaração única de exportação, DUE. Em momento prévio à autuação, o contribuinte justificou que tais documentos não possuem evento de averbação de exportação, por se tratar de operações de exportação que não ocorreram e foram efetuadas as devoluções das mercadorias. Notificada a comprovação das operações de devolução, foi solicitado o conhecimento de transporte eletrônico emitidos para as notas fiscais de devolução, porém o contribuinte não os apresentou. Alega recorrente, em suma, que as notas fiscais números tais foram inicialmente emitidas para exportação de mercadorias da recorrente a Singapura e ao Haiti, operações essas que foram canceladas em razão de informações imprecisas nas notas fiscais de venda, valores do frete internacional. Para comprovar suas alegações, a recorrente menciona os documentos números 4 a 13 da impugnação, folhas 413 a 524. Diante disso, a recorrente emitiu as respectivas notas fiscais de devolução de mercadorias para anular os efeitos das operações canceladas e, posteriormente, novas notas fiscais de venda, com as correções necessárias para acompanhar a remessa das mercadorias ao exterior. Como as mercadorias já estavam no terminal alfandegado, o retorno físico era inviável e as medidas adotadas, a emissão de nota fiscal eletrônica de retorno simbólico, visaram apenas corrigir erros nas notas fiscais e garantir a regularidade fiscal das exportações. Os referidos documentos, as folhas 413 e 524, se referem às DANFs de retorno simbólico de mercadorias não entregues, mencionando a nota fiscal de remessa nas informações complementares e meios internos da recorrente solicitando o cancelamento e a tela do portal da nota fiscal eletrônica relativa aos dados das notas fiscais em questão. Entretanto, a adoção do retorno simbólico das mercadorias não encontra respaldo na legislação estadual. Isso porque, nos termos do artigo 445, inciso 3, parágrafo 2º, item 2 do RICMES, o recolhimento do imposto não será exigido quando não se efetivar a exportação, apenas se comprovado o efetivo retorno da mercadoria ao estabelecimento remetente. Da simples leitura dessa redação, denota-se que essa comprovação do retorno deve ser efetiva, de forma que a mercadoria deve efetivamente retornar ao estabelecimento remetente. Alternativamente, o autuado ou recorrente poderia ter requerido um regime especial de tributação, instrumento legal que permite ao fisco estabelecer os controles específicos aplicáveis à operação, bem como disciplinar a forma adequada de emissão de documentos fiscais, considerando as particularidades do caso. É exatamente nesse sentido que dispõe os precedentes deste egresso TIT abaixo colacionados em casos análogos, inclusive dessa colém da Câmara. E aqui eu colacionei aí alguns precedentes recentes do tempo.
Continuamente, com relação à nota fiscal número tal, a recorrente aduz que seu cancelamento decorreu das tensões político-sociais no Haiti, o que impossibilitar a entrega das mercadorias no porto de destino, conforme documentos juntados, as folhas 525 a 539. Diante desse cenário, a transação foi cancelada com o retorno simbólico das mercadorias ao estoque da recorrente. Aproveitando que os produtos já se encontravam no terminal, foram destinados para complementar o pedido de outro cliente. Entretanto, conforme consignado no parecer da representação fiscal de folhas 700 a 710, não consta nos autos a emissão de nota fiscal de devolução relativa à nota fiscal número tal. Diante disso, resta incontroverso que as mercadorias indicadas nos documentos fiscais mencionados não retornaram fisicamente ao estabelecimento da recorrente e que a adoção de retorno simbólico pela recorrente se deu à margem da legislação estadual, conforme também se observa dos precedentes desse egresso tribunal. Destaca-se ainda que o ajuste CNF 13 de 2024, invocado pela recorrente para validar o procedimento adotado, foi publicado no Diário Oficial de 9 de julho de 2024, pelo despacho 31 de 24, enquanto as operações autuadas se referem aos períodos de agosto de 2019, dezembro de 2020, fevereiro de 2022 e outubro de 2022. Ademais, a cláusula primeira restringe expressamente a aplicação do referido normativo às operações internas ou interestaduais, razão pela qual sua incidência não se estende em nenhuma hipótese às operações objeto da presente autuação. Com relação às notas fiscais número tais, aduz a recorrente que se trata de mercadorias destinadas à exportação para clientes no Chile, Venezuela, Peru e Colômbia, operações essas que foram canceladas e retornaram fisicamente aos armazéns da recorrente. Para formalizar essas devoluções, foram emitidas as respectivas notas fiscais de devolução e transmitidas ordens formais às transportadoras para retirada e entrega de bens nos depósitos da empresa. Autuada a recorrente, ressalta como exemplo a nota fiscal número tal, DOC 15 da impugnação, folhas 540 a 552, cujo pedido de devolução foi realizado em 16 de 12 de 2020, sendo o recebimento da mercadoria no armazém confirmado por e-mail de 12 de 12 de 2020, DOC 19, folhas 579 a 581. Além disso, afirma categoricamente que a prova documental e fotográfica da entrada física dos produtos nos armazéns da recorrente, contendo especificações, quantidades e lotes, DOC 20, folhas 582 a 587, compatíveis com as informações das notas fiscais de venda, DOC 21, folhas 588 a 589, e de devolução, DOC 22, folhas 590 a 591. Conclui, portanto, que as devoluções em questão seguiram os trâmites legais e foram comprovadamente efetivadas, conforme a documentação apresentada e ignorada pela decisão recorrida. Prossegue a recorrente afirmando que, após o retorno físico das mercadorias referente às notas fiscais número tais, os produtos foram devidamente reintegrados ao seu estoque, posteriormente, objetos de novas operações de venda, tanto no mercado interno quanto no externo, todos realizados em conforme com as exigências fiscais aplicáveis, DOCs 23 e 24 da impugnação, folhas 592 a 601. O mesmo procedimento teria sido adotado nas devoluções relativas às notas fiscais número tais, DOCs 16 e 25, folhas 553 a 568 e 602 a 645. Notas fiscais, nota fiscal número tal, DOCs 17 e 26, folhas tais e tais, e nota fiscal número tal, DOCs 18 e 27, folhas tais e tais. Havendo impercepção, farta a documentação que comprova o efetivo retorno físico das mercadorias ao estabelecimento. Todavia, conforme apontado pela representação fiscal, no campo dados adicionais das notas fiscais de devolução, não se encontra menção alguma quanto à devolução das mercadorias. Muito pelo contrário, consta a informação de onde as mercadorias seriam retiradas, Cordeirópolis ou Porto Feliz, o que contra-argumenta a recorrente. Verifica-se, portanto, que mesmo que se admitisse a superação da controvérsia relacionada ao prazo legal previsto para o retorno das mercadorias não exportadas, ainda persistiriam impedimentos de ordem material que inviabilizam o acolhimento da tese defendida pela contribuinte. Isso porque, diante da ausência de informações completas e consistentes nos documentos fiscais emitidos pela própria autuada, tornou-se impossível a fiscalização estabelecer um cotejo preciso e inequívoco entre as mercadorias que saíram do estabelecimento e aquelas que supostamente retornaram. Sem a devida correspondência documental, que comprova o efetivo retorno físico dos bens ao estabelecimento de origem, não se pode admitir o afastamento da exigência fiscal imposta. Nesse contexto, ainda existe respaldo fático jurídico suficiente para acolher o recurso ordinário interposto quanto ao mérito.
Nesse exato sentido, é o voto condutor do processo abaixo-ementado proferido pela 4ª Câmara Julgadora desse egrégio título. No que se refere à alegação de que a ausência de emissão de CTE para acompanhar as operações de devolução das mercadorias configuraria mero descumprimento de obrigação acessória, cumpre destacar que o ponto central da infração imputada no AI em referência não reside simplesmente na inexistência dos CTS, mas sim na ausência de comprovação inequívoca do efetivo retorno físico das mercadorias ao estabelecimento da recorrente. A emissão do CTE, embora constitua obrigação acessória, representa um dos principais meios de prova do deslocamento das mercadorias. Dessa forma, a falta dessa documentação, aliada à ausência de outros elementos comprobatórios que atestem o retorno das mercadorias, compromete a veracidade das alegações da recorrente e fundamenta a autuação fiscal levada a efeito. Em relação ao argumento de que a multa aplicada deveria ser calculada sem atualização do valor do montante devido, também não merece acolhimento. Isso porque a matéria já se encontra pacificada por meio da súmula 13 de 2018 deste egrégio tribunal, a qual dispõe expressamente que é legítima a atualização do valor básico da multa. Neste sentido, tanto as multas quanto os juros foram aplicados em estrita observância à legislação vigente e estão plenamente respaldados pelo entendimento simulado da jurisprudência administrativa. Assim, devem ser integralmente mantidos. Esse, inclusive, é o posicionamento consolidado por este egrégio tribunal, conforme se depreende dos precedentes anteriormente colacionados. Start, diante do exposto da inexistência de fatos que justifiquem nova apuração, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida para manter na integralidade o crédito tributário lançado na referência, uma vez que não restou comprovado o retorno efetivo das mercadorias remetidas à exportação ao estabelecimento da recorrente. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento para manter a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos, mantendo-a em sua integralidade. Como voto, e respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo o voto da ilustre relatora, bem extenso, né, fundamentado, e coloco o processo em discussão. Presidente, quero parabenizar a doutora Sulamita e vou acompanhá-la. Também parabenizo e vou acompanhar. Estou aqui encerrando os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5050101, Ajinomoto do Brasil, Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e negado o provimento nos termos do voto da ilustre relatora, votação unânime. E com isso estou encerrando o julgamento. Próximo processo 5050251 da SP Beneficiamento e Comércio de Borrachas Limitada. O relator é o Dr. Ramon, a pedido de sustentação oral, mas não temos patrono presente, então eu passo a palavra ao Dr. Ramon. Obrigado, presidente. É um caso de crédito indevido decorrente de evoluções de mercadorias em operações interestaduais. Indo ao voto, no item 7, preliminarmente, o recorrente alega que o trabalho fiscal que lastreia o AIM é nulo, pois afronta os dispositivos dos artigos 4º, inciso 6, artigo 5º, inciso 3 e artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, paulista. Não vislumbra a nulidade do AIM. A leitura do relato da infração constante no AIM permite compreender com exatidão a infração cometida, o motivo do ilícito e a consequência desse ato. Constata o cumprimento dos pressupostos constantes do artigo 142, pois, mesmo que os pormenores fáticos não estejam elencados no AIM,
Propriamente dito, este último faz menção expressa às planilhas e demonstrativos, os quais, juntamente com o texto do AIM, as provas e a capitulação da infração, cumpre plenamente a função documental do lançamento, permitindo controlar com exatidão este ato e garantindo a certeza dos direitos e obrigações. Trago aqui a doutrina de Leandro Paus. Ademais, o contribuinte demonstra em sua defesa ter entendido com clareza a acusação, não tendo demonstrado qualquer tipo de prejuízo que pudesse inquinar o AIM. Para o presente feito, a matéria tributável, ou seja, a situação descrita em lei como pressuposto material do fato gerador, ficou caracterizado pelo auditor quando apontou o crédito indevido de ICMS, confrontando tal conduta com o artigo 61, combinado com o artigo 59 e 214 do RICMES. Perpetrada a subsunção da conduta referida à norma, em razão da vinculação e obrigatoriedade da atividade de lançamento, imposta pelo parágrafo único do artigo 142 do CTN, o fisco enquadrou o recorrente na multa imposta no artigo 85, 2D da Lei 6.374. A matéria fática que ensejou a presente autuação tem fundamento nos documentos apresentados e anexados pelo fisco ao presente feito, quais sejam cópias das notas fiscais de devoluções, cópias das páginas do livro de registro de entradas, demonstrativos do fisco elaborado com base nas notas fiscais escrituradas, planilha comparativa entre as notas fiscais de devoluções e vendas, cópia da notificação fiscal e correspondente resposta apresentada com documentos. Por conseguinte, os fatos narrados no AIM possuem embasamento documental e legal. Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a autuação carece de fundamentação, pois a descrição fática, conforme já exposto, possui embasamento legal e documental, sendo que a leitura do auto de infração é suficiente para que as partes envolvidas possam apresentar seus argumentos e defender seus interesses em atenção ao mais legítimo direito de defesa e contraditório. Estou, portanto, plenamente satisfeita já citada a função documental do lançamento, a qual, na lição de Rui Barbosa Nogueira, existe para que tanto a administração quanto o contribuinte possam controlar a exatidão do lançamento e para que haja garantia e certeza dos direitos e obrigações. Ainda em sede preliminar, continua o recorrente a argumentar sobre a nulidade da decisão, que teria deixado de apreciar adequadamente os esclarecimentos e provas apresentados na impugnação. Após detida análise da decisão recorrida, não vislumbra a alegada nulidade, nem tampouco qualquer omissão naquela decisão. Ademais, embora a fundamentação do julgamento a qual não tenha sido exauriente, enfrentando todos os argumentos de cada causa de pedir, foi suficiente, ao passo que enfrentou todas as causas de pedir declinadas pela defesa, o que dá pleno atendimento ao exigido pela Constituição Federal. O artigo 93, inciso 9 da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme a STF, recurso extraordinário 1047-242, de Astófoli. O juiz de origem não destoou do entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do AI 791-292, ministro relator Gilmar Mendes, tema 339. Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso 9 do artigo 93 exige que o acordo ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No mesmo sentido, são os enunciados em FAM número 10, 12 e 13. Trago aqui abaixo. Quanto à suposta ofensa ao artigo 146 do CTN por parte da decisão recorrida, entendo que tal alteração do critério não existiu, ao passo que a fundamentação utilizada pelo julgador se deu no contexto do enfrentamento dos argumentos do defendente, e não de inovação da acusação. No mérito, o recorrente alega que de fato houve devolução das mercadorias rejeitadas, de acordo com relatórios de não conformidade emitidos pelo destinatário, folhas 163 e 171, e e-mails de devolução, de folhas 172 e 174. Por sua vez, a fiscalização demonstra inconsistências nas notas fiscais de devolução que fundamentaram o crédito do ICMS na entrada das mercadorias no recorrente. As mercadorias indicadas nas notas fiscais de devoluções, NCMs tais, divergem das mercadorias anteriormente vendidas, NCMs tais, inclusive das mercadorias indicadas nos conhecimentos de transporte, caixas de papelão. As informações complementares das notas fiscais emitidas pela Unic, Uber, constava expressamente NF solicitada por Adriano Vogt, transportador/volumes transportados de cada nota fiscal de devolução emitida pela Unic Uber não foram preenchidos, e que há um grande lapso de tempo. Algumas mercadorias supostamente remetidas em substituição às devoluções foram enviadas antes do retorno das mercadorias recebidas em devolução. Parte das mercadorias supostamente devolvidas foram predestinadas a outra empresa, antes do retorno ao estabelecimento do remetente hora recorrente. Quanto a essas inconsistências, o contribuinte alega que, em alguns poucos casos, a nota fiscal de saída emitida pelo recorrente para cobertar a venda das mercadorias, abre aspas, em troca, antecede a nota fiscal de devolução em razão da urgência da Unic no recebimento dos produtos, que é o caso das notas fiscais número tais, emitidas poucos dias antes da emissão das notas fiscais de devolução pela Unic.
Que as mercadorias devolvidas por meio da nota fiscal 199.319 não retornaram fisicamente ao estabelecimento da impugnante, pois o produto, por atender às especificações deste cliente, foi vendido e entregue diretamente à Moreflex, e a documentação comprobatória da operação se encontra anexada, DOC 9. Que as informações quanto ao fato de se tratar de borracha natural e de aspecto granulado estão presentes nas notas fiscais emitidas pela recorrente e pela UNIC, seja no NCM adotado, seja na descrição redigida. Nos documentos emitidos pela UNIC, descrição: borracha natural GEB 10, SP BOR, NCM 4001-2920. Descrição na TIP: borracha natural, outras, granuladas ou prensadas. Documentos da emitente: descrição: granulado escuro brasileiro, NCM 4001-2200. Descrição na TIP: borracha natural tecnicamente especificada. Antes de ir às provas, é preciso estabelecer os parâmetros legais do creditamento de ICMS em operações de devolução de mercadorias. É pacífico que o ICMS é um tributo lançado por homologação e, nesse sentido, conforme ensina mais avalizada doutrina, cabe ao sujeito passivo da operação uma importante antecipação na constituição do crédito, se não vejamos. A não cumulatividade do ICMS possui previsão constitucional no artigo 155, parágrafo 2º I, inciso 1, da Constituição Federal e regulamentação nos artigos 19 e 20 da Lei Candir. Trago aqui a redação. Contudo, este direito ao crédito do imposto pago anteriormente não é irrestrito, mas pressupõe o cumprimento de exigências legais nos estritos termos do contido no artigo 23 da Lei Candir, a qual remete à legislação tributária, tomada na acepção do artigo 96 do CTN, as condições para a obtenção do direito ao crédito. Aí trago aqui a redação dos artigos 96 do CTN e 23 da Lei Candir. Para corroborar esta afirmação, que põe de manifesto a inexistência de situações consumadas ou de ameaçados direitos ao crédito do ICMS contra o Estado em decorrência da escrituração de notas fiscais, transcreve-se autorizada a preleção de Alcides Jorge Costa, um dos maiores especialistas da matéria e referenciado em juiz do TIT, conforme abaixo. Eu trago aqui a doutrina do Dr. Alcides Jorge Costa. No Estado de São Paulo, o direito de crédito está regulamentado no artigo 38 da Lei 6.374 e artigo 59 e 61 do RICMES, tido por infringidos no presente caso. Trago aqui a redação dos referentes artigos. Por sua vez, as operações de devolução estão disciplinadas no artigo 57, quarto, inciso 4, e 127, parágrafo 15 do RICMES. E aí chama a atenção o disposto no artigo 4, inciso 4, que fala que a devolução de mercadoria é a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior. E no 127, parágrafo 15, que na nota fiscal emitida relativamente à saída de mercadoria em retorno ou em devolução, deverão ser indicados ainda no campo de informações complementares o número, a data de emissão e o valor da operação do documento original. Estabelecidos os limites legais para o creditamento do ICMS em operações interestaduais de devolução de mercadorias, resta perquirir se as inconformidades apontadas pela fiscalização inquinam o crédito tomado pelo recorrente. Fim das notas fiscais emitidas pelo destinatário original das mercadorias devolvidas, as folhas 8 e 24, todas, exceto a nota fiscal 199.319 de folha 10, indicam as notas fiscais de remessa originais. Esta última, a nota fiscal de devolução de folhas 10, não contém informação referente à nota fiscal original de remessa. Igualmente, todas as notas fiscais de devolução indicam a mesma base de cálculo e a mesma alíquota das notas fiscais de remessa, nos termos do artigo 57 do RICMES e nas informações complementares, número e data de emissão, mas não o valor da operação do documento original, conforme exigência do artigo 127, parágrafo 15. Resta, portanto, parcialmente desatendida a legislação paulista nesse aspecto. Quanto aos transportadores, a transportadora RG Log indica em todas as suas DACs que as características da carga era de, abro aspas, caixas de papelão, fecho aspas, características totalmente dissociadas das mercadorias originais remetidas, DACs de folha 192, 208 e 212. Quanto a este ponto, o recorrente afirma que houve equívoco da transportadora ao informar as características da embalagem no lugar das características do produto. Nesse aspecto, em sentido contrário ao afirmado, consta do e-mail de solicitação de retirada em 14/10/21, folhas 172, informação de que as cargas a serem retiradas nos seguintes termos, abro aspas, as cargas estão todas em caixas metálicas, fecho aspas, o que desabona a tese do contribuinte. E convenço que, ainda que os relatórios de desconformidade do adquirente original e os e-mails de solicitação de retirada do destinatário vão ao encontro da plausibilidade da alegação do recorrente, tais documentos comprovam parte da operação de devolução, ou seja, a não aceitação do destinatário. Contudo, os documentos que comprovariam o efetivo retorno às DACs estão ivados às irregularidades apontadas pela fiscalização, quais sejam as mercadorias indicadas nas notas fiscais de devoluções tais, divergem das mercadorias anteriormente vendidas, inclusive das mercadorias indicadas no conhecimento de transporte. O transportador e volumes dos transportados de cada nota fiscal de devolução emitida pela Unic Huber não foram preenchidos,
Algumas mercadorias supostamente remetidas em substituição às devoluções foram enviadas antes do retorno das mercadorias, e parte das mercadorias supostamente devolvidas foram predestinadas a outra empresa, antes do retorno do estabelecimento remetente à hora recorrente. Ainda que plausível a alegação da recorrente de que as NCMs utilizadas seriam semelhantes, no caso não são iguais, conforme determina a legislação, fato que tem aptidão de causar desconformidades tributárias e contábeis. Há ainda outro elemento que, embora não seja exigido pela legislação de devoluções de mercadorias, destinatários contribuintes do CMS, também infirmam a tese do contribuinte recorrente, qual seja, há um grande lapso de tempo entre a remessa, não aceitação e emissão das notas fiscais de devolução respectiva. Por todo exposto, sopesados os argumentos e provas apresentados pelo contribuinte em face da acusação e das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que não lhe assiste razão, motivo pelo qual nego o provimento ao recurso ordinário. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário, nego o provimento, mantendo a decisão recorrida que julgou procedente o crédito tributário do AIM 5050-251, de 23/7/2024. Como eu voto, presidente, submeto aos colegas. Parabenizo, um voto bem detalhado e uma análise bem aprofundada das provas. E coloco o processo em discussão. Parabenizo, doutor Ramon, vou acompanhar. Também, presidente, parabenizo e vou acompanhar. Então, aqui, verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5050-251, SP, Beneficiamento e Comércio de Borrachas Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto do relator, votação unânime. Aqui. Com isso, passo ao próximo processo, 5037-649, Transportadora Ciclone Limitada. Não há pedido de sustentação oral. Aqui o voto de minha autoria, de minha relatoria, e não estando o patrono presente, porque também não houve pedido, eu passo a leitura do voto que já estava disponível, iniciando no item 9. O AIM trata de duas acusações. Creditou-se indevidamente do ICMS em razão de haver escriturado em seu livro de registro de entradas através da SPED EFD 58 notas fiscais eletrônicas nele elencadas, provenientes da empresa Alto Posto Loyola Prado Limitada, CNPJ tal, as quais não correspondem à efetiva aquisição de combustível, óleo diesel, para o estabelecimento do autuado. Item 1.1. Escriturou no livro de registro de entradas através da SPED EFD 9 notas fiscais eletrônicas nela elencadas, provenientes da empresa Alto Posto Loyola Prado Limitada, CNPJ tal, as quais não correspondem à efetiva aquisição de combustível, óleo diesel, para o estabelecimento do autuado. Então, eu conheço do recurso ordinário, rejeito as alegações do contribuinte em relação à questão da nulidade do AIM por supostamente não ter sido notificado pela Fazenda Estadual, nos termos do parágrafo 2º do artigo 491 do RICMES, bem como ter sido prejudicado por não ter tido chance de apresentar documentos, o que teria impedido o exercício do contraditório. Justifico. Sem razão o recorrente, porque o termo de início da fiscalização foi enviado ao contribuinte por meio do DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, cumprindo dessa forma o prescrito no parágrafo 2º do artigo 491 do RICMES. Conforme folhas
tais, a notificação enviada pelo DEC deu ciência do início dos procedimentos de fiscalização correspondentes, bem como encaminhou cópia da ordem de serviços fiscais. Essa notificação, assim como outras anteriores, foi ignorada pelo contribuinte, tendo ocorrido ciência automática no dia tal, nos termos do inciso 3 do artigo 5º da Portaria CAT 140/2010 e da Lei 13.918 de 2009. O procedimento do AFR autuante está respaldado pela Lei Estadual número 13.918, que dispõe sobre a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o contribuinte, e aqui eu transcrevo a legislação e vou poupá-los da leitura. Pela leitura dos dispositivos acima citados, não há que se fazer reparos no procedimento fiscal, porque a comunicação via DEC é considerada pessoal para todos os efeitos legais, de forma que o recorrente, ao não acessar periodicamente o respectivo portal fazendário, deixou de cumprir com sua obrigação. O contraditório foi exercido pelo contribuinte, que, ao ser notificado da lavratura do AIM, apresentou defesa, na qual poderia ter anexado documentos que entendesse cabíveis, de forma a garantir sua ampla defesa, não havendo, portanto, nenhum motivo para o recorrente alegar cerceamento de defesa. Rejeito também a alegação sobre a ocorrência de decadência para os subitens tais, Em relação ao item 1.1, a questão já está pacificada pela Câmara Superior por meio da edição da súmula 9 de 2017. E aqui eu transcrevo a súmula, vou poupá-los da leitura. Em relação ao item 2.2, já está pacificado pela Câmara Superior que, em infrações referentes ao descumprimento de obrigações acessórias, não há atividade a ser homologada pelo fisco, devendo ser realizado o lançamento do ofício, que é regido pela regra decadencial prevista no artigo 1731 do CTN. A respeito desse assunto, destaco a existência de precedentes dessa Câmara Superior, conforme emendas transcritas abaixo, e aí eu transcrevo as emendas, vou poupá-los da leitura. Pelo acima exposto, deve ser aplicada a regra estabelecida no inciso 1 do artigo 173, ou seja, as infrações ocorreram no ano de 2019, considerando-se o disposto no artigo 210 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte a tal, conta-se 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, concluindo-se que o prazo final para a lavratura do AIM é até tal data, e como o contribuinte foi notificado dia tal, conforme folhas tais, não se constata a ocorrência da decadência nas infrações dos itens 1.1 e 2.2 do AIM. Quanto ao mérito, na infração do item 1.1, o contribuinte está sendo acusado de creditar-se indevidamente do ICMS em razão de haver escriturado em seu livro de registro de entradas, através da SPED, 58 notas fiscais eletrônicas nele elencadas, provenientes da empresa Autoposto Loyola, as quais não corresponderão à efetiva aquisição de combustível óleo diesel para o estabelecimento do autuado. E no item 2.2, o contribuinte está sendo acusado de escriturar no livro de registro de entrada, através da SPED, 9 notas fiscais eletrônicas do mesmo contribuinte, as quais não correspondem à efetiva aquisição de combustível para o estabelecimento do autuado. No decorrer dos trabalhos fiscais, foi constatado que o referido autoposto, ora qualificado, não operava com óleo diesel à época dos fatos, fato reconhecido pelo procurador da própria empresa na resposta folhas tais, a notificação OSF número tal, na qual declara que o autoposto Loyola não comercializava óleo diesel pelo menos há mais de 10 anos, de modo que tão somente adquiria álcool e gasolina, conforme se pode verificar pelo próprio arquivo eletrônico da Fazenda, e, ainda, que não possuía tanque para comercialização de óleo diesel, de modo que tal produto sequer for verdadeiramente comercializado por essa empresa. Pelo acima exposto, rejeito a afirmação do recorrente de que haveria, em muitos casos, a utilização de fornecedores que utilizariam tanques de combustíveis móveis para otimização de armazenamento e distribuição de combustíveis, porque, como explicitado, o fornecedor declarou que o produto óleo diesel sequer foi comercializado. Finalmente, é importante registrar que, contra o autoposto Loyola, foi lavrado a Intal por emissão irregular de documentos fiscais no período de janeiro a agosto de 2019,
por não corresponderem a efetivas saídas de mercadoria, óleo diesel, para o contribuinte transportadora Ciclos Limitada, CNPJ tal, sendo que não houve apresentação de defesa, tendo ainda sido ratificado pelo delegado regional tributário de Tatuapé e o débito fiscal inscrito na dívida ativa sob o número tal. O contribuinte, nem em sua impugnação e nem em seu recurso, conseguiu infirmar o trabalho fiscal, pois não trouxe elementos de convicção para que este julgador pudesse acolher suas razões. As provas produzidas pela fiscalização conduzem ao acerto da autuação, não tendo sido apresentada qualquer contraprova que pudesse descaracterizar os cometimentos das infrações. Assim, o AIM foi instruído com todos os documentos necessários para permitir a exata compreensão do fato jurídico infracional por ele constituído e nele constam todos os elementos essenciais do lançamento tributário. Além disso, foram seguidos todos os procedimentos legais aplicáveis e as infrações foram devidamente apuradas e comprovadas pelo fisco, possibilitando ao autuado o contraditório e a ampla defesa, conforme já expostos nos itens anteriores, e por esse motivo o AIM deve ser integralmente mantido. Por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida, é o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e com isso coloco o processo em discussão. Gente, parabenizar pelo voto, vou acompanhá-lo. Ok? Igualmente, presidente. Igualmente, presidente, também vou acompanhar. Ok, então com isso eu estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Então, aqui, votação encerrada no processo 5037-649, transportadora Ciclone Limitada. O recurso ordinário foi conhecido e negado o provimento nos termos do voto de minha relatoria. Votação unânime. Então, aqui vamos encerrar o julgamento. Pedido. Para o último processo da pauta, 5049-180, Doceira Campos do Jordão Limitada. Não há pedido de sustentação oral, e o voto já estava disponível de minha relatoria. Então, passo a leitura a partir do item 9. Então, o AIM trata de 22 acusações, que deixo de nomeá-las, porque o voto já está disponível. Eu conheço do recurso, eu rejeito a preliminar alegada pelo autuado em relação à questão de que, supostamente, o AIM não estaria devidamente motivado, porque não teria refutado a tributação adotada pelo recorrente aos seus produtos. Justifico. Verifico que o AIM cumpre os requisitos formais previstos no artigo 34 da Lei Estadual número tal, bem como atende os requisitos do artigo 99 do Decreto número tal, sendo que o relato das infrações descreve com exatidão as 22 irregularidades cometidas pelo contribuinte e indica a capitulação das multas aplicadas e as infringências cometidas. O relatório circunstanciado de folhas tais complementa a peça acusatória e esclarece minuciosamente as razões de fato e de direito que levaram à lavratura do AIM, de forma que a leitura conjunta das capitulações das infrações e seus textos descritivos, somado aos esclarecimentos contidos no relatório circunstanciado e nos demonstrativos juntados ao AIM,
tem-se um entendimento preciso das infrações cometidas pela autuada, não havendo que se falar em ausência de motivação do lançamento efetuado. Tanto é assim que o recorrente demonstrou em sua impugnação e também no recurso ordinário interposto compreender as acusações que lhe foram imputadas e cotejou os fatos trazidos pelo fisco no relatório circunstanciado com suas alegações de defesa, de forma que demonstrou perfeito entendimento sobre a matéria tributada nos autos, não havendo que se falar em nulidades e sendo que o contraditório e ampla defesa foi plenamente atendido. Em relação ao mérito, o contribuinte se insurge contra a acusação do item 3.16, que trata de falta de pagamento do ICMS relativamente a 9.399 itens de nota fiscal de entrada, de saída, nota fiscal eletrônica e saídas internas, referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo decorrente da indevida aplicação da redução de base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 20 do anexo 2 do RICMES, cesta básica. O autuado justificou a aplicação da redução da base de cálculo, nos quais a carga tributária efetiva seria, no seu entender, de 7%, por tratar-se de produtos de consumo popular, porque, além de seu preço ser significativamente menor que o restante da concorrência, também teriam baixo valor agregado. O fisco esclareceu que as mercadorias autuadas neste item não fazem jus à redução na base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 20, do anexo 2, pois possuem manteiga como ingrediente em sua composição, o que caracteriza o item como amanteigado. Ademais, parte delas também são biscoitos ou bolachas, do tipo cookies, para as quais há vedação do benefício fiscal por não serem consideradas de consumo popular. Ainda, outra parte possui, além da manteiga, o ingrediente cacau em sua composição, também expressamente vedado pelo artigo 3º, inciso 20. A razão está com o fisco. O entendimento da Fazenda em relação à redução da base de cálculo para biscoito ou bolachas do tipo cookies já foi publicado na resposta à consulta número tal, e aqui eu transcrevo a resposta. Também em relação a produtos que, além da manteiga, possuem o ingrediente cacau em sua composição, já foram objeto de consulta por parte dos contribuintes, tendo a Fazenda se manifestado por meio da resposta à consulta número tal, que eu também transcrevo e vou poupá-los da leitura. Pelo acima exposto, correto o entendimento do fisco em não permitir a aplicação da redução da base de cálculo, conforme esclarecido em sua manifestação de folhas tais. Ademais, e aqui eu vou poupá-los da leitura e passo no item 22, ademais, o STF, no julgamento tal, firmou o entendimento no sentido de que a redução da base de cálculo do ICMS equivale à isenção parcial, atraindo a aplicação do artigo 111 do CTN, o qual dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, de modo que não se aplica o benefício previsto no artigo 3º, inciso 20. Quanto à redução de base de cálculo prevista no artigo 39, 12 do anexo 2, carga tributária efetiva de 12%, o fisco apontou que os produtos que não fazem jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 20, se beneficiam da redução prevista no artigo 39, inciso 12, do anexo 2, que seria a carga tributária de 12%, e já recalculou o ICMS devido nas operações, aplicando a carga tributária efetiva de 12% e, em seguida, apurou o imposto devido resultante da diferença entre o referido imposto recalculado e o destacado nos documentos fiscais, conforme esclarecimento às folhas tais. E aqui eu transcrevo os esclarecimentos, vou poupá-los da leitura, e aqui eu digo, rejeito a alegação do autuado de que as operações fazem jus à redução da base de cálculo, pois, ao contrário do sustentado pela fiscalização, existiriam diversas operações de venda que não seriam destinadas ao consumidor final, mas a empresas de comércio de produtos alimentícios. Justifico.
A autuação do item 3.16 decorre de aplicação indevida do benefício fiscal em operações de saídas internas tributadas e que o artigo 3º do anexo 2 do RICMES não faz qualquer diferenciação quanto ao destinatário das mercadorias, ser consumidor final ou empresas de comércio de produtos alimentícios. Por todo exposto, deve ser mantido o item 3.16 do AIN. Quanto ao item 3.17 do AIN, a acusação trata da falta de pagamento do ICMS-ST relativamente à emissão e escrituração de documentos fiscais de operações sujeitas ao regime de substituição tributária sem o respectivo destaque do imposto. O recorrente alega que não seria possível imputar à impugnante o dever do recolhimento de ICMS-ST, pois, ao industrializar produtos de consumo popular, suas operações não estariam sujeitas à substituição tributária prevista no artigo 313-W, vez que a linha D do item 7, parágrafo 1º do alurido artigo, excetuaria tais produtos da sistemática de substituição tributária. Sem razão o recorrente, pois o dispositivo apontado se refere apenas aos biscoitos e bolachas de consumo popular, o que não é o caso dos produtos comercializados pelo recorrente. A Fazenda Pública já manifestou o entendimento de que biscoitos e bolachas que não se enquadram no conceito de produto de consumo popular estão sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme a resposta à consulta número tal. O que se constata da leitura do acima exposto é que a exceção relativa ao regime de retenção antecipada do imposto, quanto ao produto biscoito ou bolacha derivado de farinha de trigo, refere-se ao requisito de que tais produtos não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Conforme se verifica no demonstrativo elaborado pela fiscalização, não contestado pela recorrente, anexo 17 de folhas tais, os produtos ali elencados são biscoitos ou bolachas derivados de farinha de trigo e adicionados de cacau, recheados, cobertos ou amanteigados, ou seja, são produtos sujeitos à retenção antecipada do imposto. Por todo exposto, deve ser mantido o item 3.17 do AIN. Deve também ser rejeitada a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e, por esse motivo, deveria ser cancelada. Aqui eu aplico o artigo 28 da Lei 13.457. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e, com isso, eu coloco o processo em discussão. Só um minuto, presidente. Pois não. Presidente, satisfeito, vou acompanhá-lo. Ok. Igualmente, presidente. Trabalhou, hein, presidente? 22 acusações, hein? Hã? Fechou o mês, hein? Vocês estão. A reclamação que eu tenho é que vocês estão. Vocês elevam o sarrafo que a gente fica numa posição que tem que trabalhar em dobro. Olha, mas não desmerecendo, é que assusta as 22 infrações, mas a hora que você vai ver o recurso do contribuinte, eu estava lendo aqui todo o recurso, na verdade ele acaba impugnando, né, de forma genérica ali, e aí só 2 itens, então acaba não tendo também tanta alegação aqui para rebater, né? Uhum. Bom, vou acompanhar o presidente. Ok. Verificando o quórum. Votação iniciada.
Votação encerrada no processo 5049180, doceira Campos do Jordão Limitada. O recurso foi conhecido e não provido nos termos do voto de minha relatoria. Votação unânime. Deixa eu ver aqui. Encerrando. Com isso, eu declaro encerrada a sessão do dia 15 de maio de 2025 da 5ª Câmara Julgadora do TIT e peço ao Jailson para encerrar, por favor, a gravação.